Quanto essa indicação vai dar de trabalho extra para líder do governo no Congresso, no momento em que, ao mesmo tempo em que a indicação vai estar sendo votada no Senado, também vai estar sendo votada a reforma da Previdência? Não, nenhuma. Não vai me dar problema nenhum. Em relação a isso, eu não tenho nenhum questionamento. Eu realmente penso na imagem do presidente e também na imagem do Eduardo, que é um deputado que se elegeu com 1.800.000 votos e, obviamente, será cobrado pelo seu eleitor, pelo menos por parte, porque a gente espirra e é cobrado pelo eleitor, gente. É um negócio, assim, o nosso eleitor, ele acha que a gente tem que ser Deus, que a gente não tem... Assim, a gente não pode tropeçar, a gente não pode piscar. Às vezes eu falo para o meu eleitor, gente, calma, a gente precisa conversar. Eles me culpam, às vezes, por conversar com a oposição. E aí eu pergunto, ô Gênios, como é que você vai conseguir votos sem conversar com a oposição? Então, o nosso eleitor é muito duro, muito mais duro que o eleitor da oposição. Se eu disser para você, eu quero que vá, eu quero que fique, eu ainda estou digerindo essa situação. Porque eu vou mentir para você e eu não vou mentir. Então, eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Eu estou digerindo para entender o que é melhor para o país e para o presidente, que é o que me interessa. Ô, Joyce, sobre a reforma, estados e municípios vão entrar? Não é fácil, mesmo no Senado. É uma discussão complexa, porque quando você coloca estados e municípios dentro da proposta, e se colocar vai ter que voltar para a Câmara, o que o deputado lá do Nordeste, do Norte, me diz? Ele diz, Joyce, me peça tudo, só não me peça o suicídio. Porque eu vou votar para incluir o meu estado, o meu município, só que lá no meu estado, o governador do meu estado e o meu prefeito estão descendo a ripa na reforma. Então, eu estou resolvendo um problema dele para ele não se desgastar e ele está usando o meu voto para me desgastar politicamente. Não, e até porque muitos eleitores são servidores públicos, municipais ou estaduais, gente, que também não querem entrar. E é assim, eu vou te falar que é o pior lobby que tem, é o dos servidores públicos. Eu, outro dia, no Twitter, alguém falou assim, não pode mexer em direito adquirido. O Brasil é um país que não tem só direito adquirido, tem privilégios adquiridos. Eu acho que tinha que ter uma maneira da gente mexer em algumas coisas. Eu sou contra todo e qualquer privilégio, fui bem clara nisso, tomei umas pancadas na rede, um grupo de sindicalistas invadiu a comissão da reforma da Previdência, a comissão especial, começou a me chamar de traidor, eu fui lá e dei de dedo na cara de um, falei, se baixa o tom aqui comigo, porque eu não estou brincando, eu não vou ficar defendendo o privilégio de ninguém, porque se a gente está propondo uma reforma para todos, é para todos. A Tânia Klein quer saber que, com a reforma aprovada, com quantos anos um político vai se aposentar? 65, mesma idade dos outros. Não, para o político, o que foi feito é esse plano de imigração, porque tem alguns políticos que têm o plano especial de previdência, né? Eu não tenho. Por que eu não tenho? Porque eu, particularmente, não acho que isso seja bacana, eu não concordo. Então, eu fui lá, quando eu fui eleita, peguei um papelzinho, escrevi de próprio punho, falei, em caráter irrevogável e retratável, eu renuncio, isso não quero. E abri mão. Então, eu estou no regime geral, acabou. Né? Mas tem gente que está pagando esse plano há 8 mandatos, 7 mandatos, 6 mandatos, e é bem mais caro que o regime geral, até porque é para se aposentar, né, com o proporcional até chegar, dependendo do tempo que ele fique no trabalho, com o mandato, ao teto. Então, há um processo de migração. Aqueles que já pagaram, como é que você faz? Você devolve o dinheiro, tal. Então, foi feito esse processo de migração e aquele deputado que não quiser ficar, e eu acho que aí vale a pressão da sociedade, né, vai ter que fazer uma cartinha igual eu fiz. Eu não quero, não. E eu acho que aí a gente tem que fazer. Para os novos, não tem. Tá? Para quem chegar a partir de agora, não tem plano novo, nada disso. Eu estou falando dos antigos. E antigos, leia-se, inclusive, os que chegaram comigo agora no ano passado, que tiveram a oportunidade de entrar nesse plano especial, que, repito, eu sou contra. Mauro, eu falei que a gente ia falar de Prefeitura de São Paulo, mas tem mais reformas aí na pauta, né? Tem. Reforma tributária, aliás, tem vários textos de reforma tributária, tem a reforma tributária que tá na Câmara, tem uma que está no Senado, tem uma que deve vir do governo. Afinal de contas, que reforma tributária a gente pode pensar em desenhar? Tem gente defendendo imposto único, tem gente defendendo a volta de um imposto nos moldes da CPMF. O que vai dar para costurar dessas propostas todas? Quer os números da Mega Sena também, né? Quero! Eu topo, vamos lá. Falar em imposto único nesse momento é uma bobagem astronômica. Você tem que, assim, você não transforma água em vinho, a não ser que seja um milagre, do dia para a noite. Então, a gente tem que avançar, mas criar imposto único hoje é pensar que o Brasil não é o Brasil. Vamos começar a pontuar por aqui.
tem uma reforma que está mais avançada, um texto que é o texto do Baleia Rossi, né, deputado aqui de São Paulo, que é o economista Api, que ajudou ele a desenvolver, e que é um texto que já passou pela CCJ. Isso significa que ele já teve lá todas as 40 sessões, discussão e tal, está mais avançado. Esse é um texto que unifica alguns impostos, unifica né, alguns impostos. Cria uma espécie de IVA aqui no Brasil, né, o Imposto de Valor Agregado. Ele simplifica, ele é mais simplificador do que qualquer outra coisa. Porque qual que é o problema hoje no Brasil? Se você colocar 100 contadores para uma empresa, 100 contadores, fala assim, olha, faça aí a contabilidade da minha empresa, cada um vai dar uma opinião diferente. Porque é esquizofrênico o nosso sistema, é maluco. E só simplificando o ICMS já seria um belo demais. passo. Só simplificando ajuda muito, né? Claro que o meu sonho é ter redução da carga tributária. Porém, conversando com os líderes e com o próprio Rodrigo Maia, o Rodrigo acha muito pouco provável que a gente consiga uma redução, apesar de todos nós queremos, pelo seguinte, o tamanho do Estado continua o mesmo. A gente tem as verbas carimbadas para praticamente tudo. A gente tem 2%, 3% de orçamento para investimento. Então, para a gente reduzir a carga tributária, a gente tem que ter os impactos da reforma da Previdência, a gente tem que enxugar mais o Estado. Então, tem outros processos, porque que tem que ser senão feitos antes. não tem dinheiro para pagar a conta. Esquece, gente. Não tem árvore de dinheiro, não. O dinheiro é praticamente todo carimbado, e mesmo assim falta. Você vê, a gente acabou de falar do sertão aqui. Então, a gente precisa ir com algo mais realista. Eu acho que o primeiro passo é a simplificação. O que eu conversei com o Baleia e também com o Rodrigo Maia, já tenho conversado há algum tempo e tive uma conversa um pouco mais olho no olho agora, há uma semana mais ou menos. Juntar o texto do Baleia com o texto do Marco Sintra, com o texto da economia. Por quê? Porque que é um grande defensor de imposto único, né? Mas... É o pai do imposto único. Mas dessa forma como se fala em imposto único, não passa. Esquece, não passa. Né? Mas juntar o texto do Marco Sintra com o texto do Baleia, primeiro, evita competições de textos. É o texto do governo, é o texto da Câmara. Tem que parar com isso, gente. Dane-se quem é o pai da criança. O que interessa é o que vai oferecer para o país. Então, dane-se quem é o pai da criança é uma frase que só quem deixa para lá a vaidade consegue falar. Mas você está num ambiente de muita vaidade. Sim, o ambiente político é cheio de eu sou o pai da criança. Mas eu tenho dito muito isso, tanto dentro do governo quanto dentro do Congresso. Vamos juntar, então, que foi o que eu disse para o Baleia. Se o governo tem se ele já tem um avançado, pega o melhor do texto do Baleia, pega o melhor do texto do governo e mexe tudo no liquidificador, faz um texto que é o adequado e todo mundo ganha junto. Em relação ao Senado, o Senado, claro, também busca o seu protagonismo, porque a Câmara teve um grande protagonismo agora por conta da reforma e também começou a se apresentar por lá. A minha opinião, senta todo mundo, acorda todo mundo, faz um texto só, sem competições, o melhor texto para o país e pronto. É para isso que a senhora vai trabalhar, então, agora? Sim, até porque a minha atuação não é só na Câmara, né? É também no Senado. A Joyce é líder do governo. Você não é líder do Congresso. PSL. Você não está só... Não. Sou líder do governo no Congresso todo. Então, Câmara pega a Câmara Senado. E pega Senado, né? E pega todas as medidas provisórias, articulação. É bem fácil a minha vida. Mas você gosta? Adoro.